Talvez você pense que não sabe Yiddish, mas se já reclamou, carregou peso ou comeu bagel com shimir, posso dizer que sim. Você fala um pouco de Yiddish, mesmo sem saber nenhuma palavra, provavelmente reconhece o ritmo e a atitude do idioma. Por que não podemos sentar ali? Isso não é um livro. Não fui até Nova York de metrô para sentar numa mesa dessas. Essa interpretação cômica vem direto do teatro Yiddish. Enquanto isso, as inflexões da língua, sem falar no seu vocabulário colorido, infiltraram-se no inglês americano, fixando-se permanentemente no dialeto dos nova-iorquinos nativos, que volta por cima para uma língua que perdeu 90% dos seus falantes durante o século XX. O Yiddish superou muitos obstáculos em sua longa e rica história, incluindo alguns que podem surpreender. Então, como essa mistura curiosa de alemão, hebraico e aramaico conseguiu sobreviver? Para uma língua judaica, o Yiddish é surpreendentemente jovem, um produto animado da diáspora com apenas 1000 anos. A língua judaica original é o hebraico. Na Idade do Ferro, nossos ancestrais israelitas usavam o hebraico no comércio, nas conversas diárias e nos rituais religiosos. Com a Terra Santa mudando de mãos várias vezes, novas línguas foram incorporadas ao léxico judaico. Por volta do ano 200 antes da Era Comum, a maioria dos judeus usava o aramaico ou o grego em seu cotidiano, reservando o hebraico para atividades sagradas como a Torá, estudo, oração, rituais e poesia. Com a expansão da diáspora judaica do Oriente Médio para a Europa, África e Américas, cresceu também a diversidade de línguas judaicas. Mesmo quando adotavam línguas locais, hebraico e aramaico seguiam presentes, formando línguas e dialetos judaicos únicos. Nos países árabes, os judeus falavam o judeu-árabe, uma mistura do dialeto árabe local, hebraico e aramaico. Os judeus espanhóis usavam o ladino, uma mistura de castelhano, espanhol antigo, hebraico, aramaico, árabe, turco e grego, e em algum momento do século IX, Ashkenazi. Os judeus na Europa desenvolveram o Yiddish, uma mistura de alemão medieval, hebraico, aramaico e, mais tarde, línguas eslavas. Na verdade, o nome Yiddish significa literalmente judaico. Cada idioma tem sua própria característica. O inglês é expansivo e imenso, pegando emprestado livremente de um verdadeiro buffet de outras línguas. O francês é considerado elegante e refinado, e o Yiddish é frequentemente descrito como mais rústico. É uma maneira educada de dizer que é politicamente incorreto, fascinado pelo corpo humano e com expressões bem ousadas. Quer ofender sem usar palavrões? Tente aprender Yiddish, assim você pode dizer aos seus inimigos que espera que eles cresçam como uma cebola, com a cabeça enfiada na terra. Ou que você deseja a eles não uma, mas 3 sogras, ou que acha que eles ficariam melhores como um lustre, pendurados o dia todo queimando a noite inteira. Tem muito mais de onde isso veio, pois falantes de Yiddish levam xingamentos a sério. Segundo o professor Michael Wex, isso não é coincidência. Seu best-seller de 2005, Bortukvet, teoriza que o Yiddish é essencialmente a língua da reclamação, ou, como dizemos em Yiddish, kvetin. Isso faz sentido ao lembrar que o Yiddish, como outras línguas judaicas, exceto o hebraico e aramaico judaico, surgiu no exílio. Apesar de alguns exílios serem mais confortáveis, a Europa medieval não era assim. Havia cruzadas, pogroms e os judeus eram punidos por causa da peste negra. Wex escreve que reclamar se tornou uma forma de exercer algum pequeno controle sobre um ambiente hostil. Do que você está falando? Eu não consigo dormir lá dentro. Claro que você pode. Eu não posso. Eu posso. Aquela reclamação típica de avô judeu, isso é clássico do Yiddish, da cadência às lamúrias, mas o Yiddish é muito mais do que piadas e resmungos. O Yiddish é uma língua judaica de fusão com 1000 anos de existência, a língua dos judeus askenazes, e é o repositório de 1000 anos de esperanças e ansiedades judaicas, de criatividade e aspirações. Realmente, tudo o que compõe uma civilização. Hoje, muitos falantes não nativos de Yiddish veem o Yiddish como piada, mas para quem o usa diariamente, não é brincadeira. Foi e é a língua do cotidiano. É rica, é profunda e produziu e criou a cultura judaica askenazi. As pessoas veem poeira. Eu vejo impérios. Esta é a própria terra resgatada do Monte do Templo, pisada por babilônios e romanos, resgatada, peneirada e oficialmente certificada. 3000 anos de legado agora são seus.
Não apenas estude a história vista, clique no link para garantir sua parte de Jerusalém. Somente judeus e não-judeus em áreas judaicas veem o Yiddish como um tempero usado ocasionalmente na conversa, quando nenhuma outra língua se encaixa. Às vezes só precisa soltar um noivo, entende? Não existe substituto para palavras como Nebish, Shlomiel ou Shlomazel, que são evocativas e intraduzíveis. Um Shlomiel é o cara que derruba a sopa em uma festa chique. Um Shlomazel é o cara em quem ele derrama a sopa. Se o Yiddish marcou 1000 anos da vida askenazi, por que hoje poucas pessoas judias falam esse idioma? Bem, existe uma resposta longa e uma resposta curta. A resposta curta é nazistas. Entre 1939 e 1945, a maioria dos falantes nativos de Yiddish foi exterminada. Cidades inteiras simplesmente desapareceram e os teatros, jornais, livros, anúncios e conversas desapareceram junto com elas. Em 1945, restavam poucos falantes de Yiddish para ler os jornais e assistir às peças que antes cativavam 11 milhões de pessoas ao redor do mundo. Enquanto isso, os soviéticos continuaram de onde os nazistas pararam. Na União Soviética, que inicialmente parecia ser um lar muito acolhedor para o Yiddish, sob Stalin, o Yiddish foi brutalmente reprimido e muitos falantes de Yiddish foram assassinados ou exilados em condições que muitas vezes eram uma sentença de morte. O declínio do Yiddish não foi causado só por Hitler ou Stalin. Antes deles, o mundo judaico já debatia intensamente sobre o que era o debate. Dessa vez, eles estavam debatendo a Hascará, ou o Iluminismo judaico. No século XVIII, o Iluminismo europeu já havia chegado ao shtetl, inspirando estudiosos judeus a reavaliarem desde suas tradições religiosas até a língua. Assim, muitos passaram a desprezar sua língua materna. Os escritores mais influentes do Yiddish não eram os grandes autores dos clássicos, mas sim esses escritores de literatura popular que circulavam com seus pequenos folhetos de histórias chamativas. Por isso, era entendido como a língua do povo. Então, o hebraico naquela época era considerado a língua literária da elite, que era uma espécie de descendente da língua rabínica da elite. E como o Zargon, o hebraico representava uma rejeição daquela sociedade em que o Yiddish florescia. Durante o Iluminismo, estudiosos passaram a escrever em hebraico, adaptando gramática e vocabulário bíblicos. É como se seu amigo resolvesse escrever tudo em latim. Esses caras eram intensos e comprometidos, enquanto um estudioso conciliava hebraico e nacionalismo moderno. Eliezer Itch Perlman era sionista, mesmo antes do termo existir, e acreditava na criação de um lar nacional judaico na Palestina otomana. Ele acreditava que na terra ancestral você fala a língua ancestral. Então, quando Perlman chegou à Palestina otomana em 1881, ele imediatamente se tornou um incômodo. Recusava-se a falar com judeus em outro idioma além do hebraico. Ele mudou seu nome para Eliezer ben Yehuda, ou Eliezer, filho de Judá, para simbolizar sua conexão com a antiga Judéia, e deu nova vida ao idioma da antiga Judéia, atualizando o vocabulário bíblico para abranger conceitos modernos como eletricidade ou sorvete. Para muitos dos primeiros sionistas, hebraico e Yiddish não podiam coexistir. O Yiddish era o idioma da diáspora, do exílio, do passado. Era o idioma do pogrom, da impotência, da lamentação e do desespero. O hebraico era antigo, o idioma dos guerreiros e reis judeus. Logo tornou-se o idioma do futuro judaico, mas o Yiddish não iria desaparecer sem lutar. Dois grupos se recusaram a abrir mão do idioma que falavam há 1000 anos em Israel. Você sabe, os Haredim que falam Yiddish. É como uma forma de preservar a antiga identidade do Yishuv em Israel e, ao mesmo tempo, manter essa identidade mais forte, forjada na Europa do século XX, na América e em outros lugares. Muitos judeus, Haredi Ashkenazi, preferem o Yiddish porque consideram o hebraico sagrado demais para conversas cotidianas, como sobre a conta de luz ou eleições, além de valorizarem a tradição. Os Haredim se apegam fortemente às tradições e à identidade que foram quase totalmente destruídas durante o Holocausto. Falar Yiddish é essencial para manter essa identidade, mesmo no Estado judeu. Porém, o Yiddish não foi a única vítima na Grande Guerra das Línguas. Ao retornar a Israel após 2000 anos de exílio, o povo judeu trouxe as línguas que o sustentaram na diáspora. Cada variante do judeu árabe, ladino, hakatiá, judeu persa, judeu malayala e assim por diante. À medida que os novos imigrantes se assimilavam ao Estado judeu, geralmente abandonaram essas línguas antigas. O hebraico moderno unificou,
E hoje, a maioria dos judeus israelenses fala apenas algumas palavras das línguas da diáspora de seus avós. Obviamente, quando falamos sobre as políticas da Palestina mandatária e depois do Estado de Israel, ainda muito jovem, estamos falando de um momento diferente. Havia claramente a sensação de competição entre essas línguas. E para que o hebraico se enraizasse como a língua desse novo Estado-nação, todo o resto teve que ceder. Fosse judeu árabe, ladino ou Yiddish, todos tiveram que deixar de lado suas identidades judaicas globais para criar e sustentar a identidade israelense. A perda de línguas nativas é um fenômeno documentado entre comunidades de imigrantes. A primeira geração geralmente entende e fala sua língua nativa até certo ponto, mas normalmente não a transmite para seus filhos. Alguns judeus da diáspora moderna estão revivendo o interesse pelo Yiddish, tornando-o frequentemente muito politizado. Muitos yiddishistas atuais seguem a tradição de organização judaica de esquerda. Eles se associam ao Bund Judaico dos Trabalhadores, um partido político judaico secular, socialista e antisionista que defendia o conceito de Dukait ou Kirnes. Em resumo, são diasporistas e desejam integrar a cultura e história judaica. Eles acreditam que os judeus devem investir em suas comunidades da diáspora, não em Israel. Eles acreditavam que o sionismo era uma distração da verdadeira luta, que era a busca pela igualdade na diáspora. Eles viam o sionismo como uma espécie de escapismo, uma forma de fugir em vez de enfrentar o antissemitismo na diáspora. O movimento bundista foi mais uma vítima das câmaras de gás. Seus ecos ainda vivem em judeus modernos e progressistas que defendem essa ideia de pertencimento ao lugar de seus ancestrais ideológicos e teológicos e adotam o Yiddish como expressão da identidade judaica. Nem todos os yiddishistas são antisionistas. Muitos simplesmente querem se conectar a um aspecto central de suas identidades, algo que quase foi apagado, e esse grupo inclui a mim. Sou um orgulhoso falante de hebraico israelense e tenho grande interesse na história judaica. O Yiddish é parte essencial dessa história. Mas o que há em comum é esse desejo de construir a própria identidade judaica ou de afirmar a própria identidade judaica? Sabe, eu acho que há um momento agora em que, certamente, os judeus norte-americanos, mas não só eles, estão entendendo que algo em nós que está quebrado pode ser restaurado e curado através de um encontro significativo com o Yiddish. Cultivar uma consciência das identidades judaicas globais, sua riqueza, sua diversidade, só vai enriquecer os espaços judaicos americanos. O conhecimento do Yiddish também valoriza os espaços em Israel, especialmente em meio aos debates intensos sobre o papel dos judeus Haredi na sociedade local. Alguns anos atrás, ouvi um grupo de rapazes Haredi da minha idade discutindo apaixonadamente entre si. Em Yiddish, eram meus compatriotas israelenses, meus companheiros judeus. Ainda assim, não entendia nada do que diziam e resolvi aprender Yiddish. E quanto mais eu aprendia, mais percebia que o Yiddish não é apenas um registro do exílio e da diáspora, mas também um testemunho vivo das nossas origens antigas. Por 1000 anos, judeus na Europa riram, choraram e discutiram. Em uma língua marcada por expressões bíblicas e vocabulário hebraico e aramaico, o Yiddish e outras línguas da diáspora são um testemunho do poder da resiliência judaica e da memória ancestral. O Yiddish sobreviveu a tudo, desde pogroms até massacres em massa, passando pelo surgimento do hebraico moderno e pela assimilação. Ele se adaptou ao inglês, influenciou a comédia moderna e ampliou o vocabulário americano, especialmente entre nova-iorquinos. E embora leve muitas gerações para o Yiddish voltar ao centro da vida judaica, jovens de todo o mundo estão demonstrando interesse em reacender a língua e a cultura de seus avós. E há os judeus racídicos, cuja língua materna é o Yiddish. Assim, para um grupo crescente de judeus, o Yiddish também é a língua do presente e do futuro. O Yiddish sempre esteve ansioso quanto ao seu próprio destino, por isso ouvimos frequentemente sobre a morte do Yiddish, o renascimento do Yiddish. Durante todo o tempo em que o Yiddish tem consciência de si mesmo como língua, ele tem assistido ao seu próprio funeral. E eu diria até que talvez esteja sentado na última fileira, rindo baixinho. A maioria dos judeus askenazes não parou de falar Yiddish porque o Yiddish era fraco. Eles pararam de falar Yiddish porque a história foi brutal, mas ele sobreviveu porque a cultura é teimosa. Independentemente de onde vivamos ou de nossas posições políticas, todos os judeus foram moldados pela diáspora e nenhum idioma da diáspora judaica foi tão famoso ou influente quanto o Yiddish.
Não precisa ser uma competição entre Yiddish e hebraico. As pessoas são complicadas, a identidade judaica é complicada. Se continuarmos curiosos e engajados, todos faremos parte do futuro judaico, independentemente do idioma.